E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Chegando na nossa meta, daqui a pouco, em breve, bater os 1.000 inscritos aí, para alegria de todo mundo. Eu gostaria de falar, obviamente, da entrevista que o Duílio deu hoje ao programa Donos da Bola, do craque Neto, que tem menos título que o Casim, né? O ídolo que tem menos título que o Casim. Jogo de ontem eu fiz só um short. Não tem muito a acrescentar, o time jogou muito bem com os moleques, mas não é o time base. Não sei se será esse o time que vai ir para a Sul-Americana nos próximos jogos, mas tem uma molecada muito boa, gostei muito do Wesley, gostei muito do Matheus, gostei muito do Moscardo, que entrou no segundo tempo. E é isso. E agora eu vou falar algumas incongruências que o Duílio disse, entendeu? Sobre isso. Hoje a gente vai decidir com os jogos que restam, né, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, quem vai ser o nosso adversário nesse playoff que a gente vai pegar antes da oitava de final. Coisa é tão azarado, né? Porque quando mudou para ser um fase de grupo da Sul-Americana, só classificava um, aí o Corinthians foi lá e ficou em segundo, foi eliminado. Aí todos os anos a Libertadores ia direto para as oitavas. É o primeiro ano que não vai, aí é o Corinthians que está lá. Coisa até nisso ele dá azar. Então hoje vai ser definido os classificados da Sul-Americana e da Libertadores, e aí se cruza o melhor da Libertadores contra o pior da Sul-Americana, e assim sucessivamente, e aí a gente vai descobrir qual será o adversário do Corinthians na próxima fase da competição, podendo até ser o América Mineiro, de novo. Né? A gente pode ter 4 jogos seguidos em mata-mata contra o América Mineiro. Né? Se o América Mineiro vencer hoje e o Defensa e Justiça vencer o Milionários, o América Mineiro se classifica. E pode ser, dependendo da combinação, um dos adversários do Corinthians. O Duílio hoje foi no Donos da Bola, foi dar satisfações dele, satisfações que não satisfazem ninguém. O Duílio é aquele cara que, por exemplo, se caiu uma. Se você tá aqui, ó, desabou essa casa e eu continuei inteiro. O Duílio vai ser o cara a falar: ó, oh, desabou a casa, mas pelo menos não caiu um alajota na sua cabeça. Pensa no lado bom. O Duílio é assim, né? Primeiro que um programa onde só tinha uma pessoa que realmente estava fazendo entrevistas, os outros estavam só enxugando. Só o Dirceu Maravilha fez alguma coisa que preste, o jornalista ali dentro, né? Enquanto os outros só alisavam, só alisavam. Neto, vergonhoso, vergonhoso. O grande ídolo da Fiel que tem menos títulos que o Casim, tá? Menos títulos que o Casim. Então o Danilo que ganhou 3 brasileiros, ok, então, se o Neto é grande ídolo. Falando só 3 brasileiros, porque o Neto se orgulha de um brasileiro. O Danilo ganhou Libertadores, Mundial, Recopa, participou do gol do Mundial, participou do gol da final da Libertadores, fez gol na final da Recopa, fez gol na final de Paulista. Só isso, tá? Então, só para entender, eu não entendo até hoje esse idolatria ao craque Neto. Você pode, boa, foi muito importante em 90, não, beleza. 90 foi muito importante, como o Romarinho foi importante na Libertadores de 2012. E não vai ser tratado como ídolo eterno da torcida do Corinthians, apenas como um jogador importante. E mesmo assim tem mais títulos que o Neto também, que ganhou o Mundial depois, ganhou o Paulista, tal, ganhou outras coisas. Então o Neto não é nada mais do que um Romarinho com grife. Tá? Um Romarinho com grife. Primeiro, foi questionado sobre as dívidas. O William, pelo amor de Deus, parecia um CEO, parecia o Elon Musk, cara. Não, é maravilhoso. Só tô dando lucro desde que cheguei. Primeiro ano foi superávit, segundo ano superávit, terceiro ano superávit. Aí você abre, parece que ele vive numa realidade paralela, porque aí você abre as notícias, o Ramiro entra na justiça cobrando não sei quantos milhões, o Bozelli entra na justiça cobrando não sei quantos milhões, o Jadson tenta bloquear, eu lembro na época, o registro do Vitor Pereira por dívida, agora o Júnior Moraes foi contratado na gestão do Ilho, o Ramiro que saiu agora na gestão do Ilho. A gente pode colocar que eu tô esquecendo os jogadores.
mas deve ter mais. Tem mais. Tá? Então, pô, se tá pagando, alguma coisa tá errada. Então, esses jogadores estão entrando aí por quê? Igual o Paulo André, para ganhar um adicional noturno? Não é possível. O Ramiro entrou agora. Foi lá pro fim da fila. Então, não tô pagando porcaria nenhuma. Tô pagando porcaria nenhuma. Primeiro, quando fizeram aquele acordo da Caixa, falaram que ia ser uma prestação anual. Ele falou que já pagou 2 esse ano e tem mais uma para vencer. Então é 3 por ano? Então você mentiu, Duílio, pro torcedor? E não tinha nenhum jornalista para te questionar isso. Você mentiu pro torcedor, então. Porque foi divulgado no balanço que seria uma prestação anual para a Caixa. Você disse que só esse ano você já pagou 2 e tem mais uma para vencer. Então, peraí. Como que é? Como que funciona esse negócio? Aí a gente tenta não ficar nervoso, tal, tudo bem. Falou que foi o cara que demorou mais para contratar, que conseguiu tirar jogadores que estavam sem contrato, contratar. Ele fez boas contratações. O Roger Guedes foi uma ótima contratação. O Renato Augusto foi muito bem. O Yuri Alberto foi bom, uma boa contratação, apesar de não estar em boa fase, mas é um bom jogador. O Fausto Vera foi muito bem. Só que o planejamento do Ilho, isso ninguém te perguntou. O time está nessa situação por sua culpa. Por sua culpa. O time é o mesmo do ano passado. Por que você manteve o Silvinho quando não tinha mais condição de manter e mandou ele embora no terceiro jogo do ano? E aí você fica o Campeonato Paulista quase inteiro procurando um técnico igual tonto. Porque quando esse técnico dava fim, aí esse técnico acerta, quase ganha a Copa do Brasil, dava sinais que não ia ficar, você vai efetivo o Lázaro antes de procurar um técnico novo, praticamente. E aí esse treinador te dá um passa-perna, acerta com o Flamengo, e você fica com cara de bunda. Porque você já tinha anunciado o efetivado estagiário, e não tinha como você voltar atrás. Aí você fica com aquela cara. Aí você via que não ia dar liga no Paulista, você não consegue, você não vai atrás de um treinador experiente no Campeonato Paulista. Vou colocar o Cuca, por exemplo. Se você fecha com o Cuca antes da Copa do Mundo, todos esses protestos, essas doidices tinha acontecido naquela época, ele teria começado o ano o pessoal já tinha enjoado e teria feito o trabalho. Só que aí você vai, contrata o Cuca sem consultar ninguém. Você consultamos a maior organizada. Pelo amor de Deus, não são eles que têm que dar aval. É só você. Não, uma coisa que você tinha que ter consultado antes de contratar o Cuca, ou do William, era o YouTube. O Cuca faltou com respeito com o Corinthians numa entrevista coletiva quando ele era treinador com o Cruzeiro. Ele faltou com respeito com o Corinthians. E até insinuou coisas do André Sanches na coletiva. Isso fecha a porta. Nunca o Cuca deveria ter sido cogitado para ser técnico do Corinthians. Aí você vai lá e contrata. Aí você não aguenta a pressão, o cara vai embora. E aí o que sobrou é o Vanderlei. E para sorte nossa, graças à pressão da torcida, você não fez uma caca pior ainda, porque você ia trazer o Roger Machado. É um pseudo-treinador. Você entendeu? O Vanderlei pelo menos é técnico. Então, Duílio, tudo que está acontecendo é culpa sua. A culpa é sua. Tá? Sua gestão de futebol foi horrível. Foi horrível. Você pode ter acertado com algumas peças, contratado alguns jogadores interessantes, mas e daí? Não tem comando? Não tem gestão? Não tem firmeza? E o Alessandro faz o quê? Explica para mim. Por que o Alessandro? Por que não um gestor profissional? Um cara como o Rodrigo Caetano, por exemplo. Por quê? É complicado, né? É complicado. Nessas coisas. Duílio, você errou com o treinador do Corinthians 5 vezes. Em 3 anos. Tá? Você fez as coisas chegarem a um ponto de que o torcedor ficou aliviado por ser o Luxemburgo. Se cogitasse o Luxemburgo no começo do ano, a casa caía. Você conseguiu fazer as coisas ficarem tão ruins a ponto do torcedor ficar aliviado. Pelo menos o Luxemburgo. Meu irmão,
Você falar que isso aí é problema de mercado, é problema não sei o quê. Você tá sanando dívidas, tá pagando não sei o quê, e aí tá tendo que vender jogador a preço de qualquer coisa que oferece tá bom, porque senão o time vai tomar transfer ban e não vai poder registrar jogador. Você falou isso, se você não vende o Pedro agora, você toma transfer ban. Que gestão é essa? Explica pra mim. Hã? Como que você paga 1.800.000 no Rojas, que era um jogador que tava sem contrato? 1.800.000 pro jogador sem contrato? Meu irmão, põe no salário. Compete no salário. O cara tá sem contrato, velho. 1.800.000 dólares? Praticamente 10 milhões de reais? Um jogador sem contrato? São coisas que a gente. É complicado. Coisas que a gente tem que dar aquela. Você pegou o dinheiro do Mantuan para contratar um jogador que estava sem contrato. Isso. Parabéns. Parabéns. Bela gestão. 10 milhões de reais num jogador sem contrato. O contrato acaba amanhã. Isso é que é gestão, hein? Isso porque você falou que você não gastou nada com as transferências. Foi contratando um jogador que estava querendo jogar, não gastar nada. 10 milhões de reais não é nada. Então, Duílio, você foi um desastre. Você não pagou dívida bolhufas nenhuma. O time tá atolado. Tá com um monte de jogador na FIFA, podendo sofrer um monte de punição. Você entendeu? O time em campo tá uma porcaria, porque você não teve gestão, porque você não soube trazer um técnico decente. Você teve novembro e dezembro, você teve tempo de Copa do Mundo para você fechar com o treinador. Você podia até observar algum treinador da Copa que estava numa seleção menor. E você não fez isso. Você preferiu efetivar o estagiário antes da Copa do Mundo. Entendeu? Você insistiu no Silvinho sabendo que ele não ia vingar. Ele não tinha vingado. Você fez o torcedor de palhaço, Duílio. De palhaço. Você fez o torcedor de trouxa. Entendeu? E você tá parecendo o presidente da República e não dá entrevista para os lambe-saco dele. Lá de Diário do Centro do Mundo, Reinaldo Azevedo, que não sei o quê. Sabe? Você foi pra sua zona de conforto. Entendeu? Quase tá havendo um momento que elas vão pedindo pro Dirceu Maravilha calar a boca, pra ele sair do estúdio. Pra ficar só a lambeção. Uma brincadeira de mau gosto. Entendeu? Esse Romarinho com grife, esse que menos título que o Casim, acha que, eu sou ídolo da Fiel. É ídolo da Pequetepequeu. Tá? Que vá pro raio você, o Duílio, o Alessandro, e vão tudo pro raio. Vão tudo pro raio. Tá? Péssima gestão, jogou 2023 do Corinthians praticamente no lixo, tá rezando para uma Copa do Brasil cair no céu, cair do céu. Numa sorte, seria um título estilo Paulista de Jundiaí, numa sorte desgramada. E se vir, vai vir graças aos jogadores. Não vai ser graças à sua gestão, não, Duílio. Vai desprezar a Sul-Americana, que é um torneio importante, que dá vaga no pote 1, que dá vaga na Recopa. Entendeu? Que dá um título inédito. Que baita gestão, que baita planejamento. Pô, se o Corinthians já estivesse no meio da tabela do Brasileirão, não tivesse correndo risco nenhum, entendeu? Você controlava no Brasileirão e ia com tudo na Sul-Americana. Mas você não pode fazer isso, por quê? Porque a sua gestão foi horrível. O time de 7 jogos fora de casa perdeu 6. Tá? Perdeu 6. E aí você tá colado na zona de rebaixamento. Você não pode fazer isso. Seu inútil. Inútil. E vai lançar o André Negão ainda, que vai rebaixar o Corinthians. E quer lançar o André Negão, que vai rebaixar o Corinthians. Fala, não tenho nada a ver com o não tem o caramba. Se a sua chapa tá planejando lançar o candidato e não tá te consultando, então, pelo amor de Deus, você tá fazendo o que aí dentro? Ser o primeiro presidente da história que não tá preparando o sucessor? Pelo amor de Deus, né, Duílio? Você acha que os outros é palhaço? Você acha que os outros é imbecil? Eu não decido, eu tô fora da política do clube. Meu irmão, você vai sair, vai entrar um sucessor no seu lugar. É pra ficar nervoso. É pra ficar nervoso mesmo. Tá?
Você tá indignado que nem eu? Comenta aí o que vocês acham, dá like, sei lá, faça alguma coisa e do Willian vá para aquele lugar e o Romarinho com grife. Eu já não assisto o que você, as asneiras que você fala faz tempo, eu não tô nem aí pro que você fala. E você mostrou hoje que é um cachorrinho de grife aí de madame. Vai lá fazer reunião com invasor de propriedade, vai lá fazer o que você bem entender, tá? Mas corintiano caramba, você não é corintiano porcaria nenhuma, velho. É só um Romarinho com grife. Com todo respeito ao Romarinho, que fez o gol mais importante da história do Corinthians. Com todo respeito, tá? Danilo tá muito maior que você, tá? Jadson é maior que você. Muitos caras que são maiores que você, o Danilo é super ídolo, o Jadson nem é super ídolo do Corinthians assim. Tem muito cara que tá acima de você. Ricardinho tá acima de você. Tá? O Ricardinho não fala as asneiras que você fala na transmissão. É muito mais ídolo que você. Brincadeira.